Vamos lá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ortografia. Deixa eu ver se vai. Vamos lá. Deixa eu só reduzir aqui. A gente vai falar agora sobre a ortografia. O que a gente estuda na ortografia? A gente estuda a forma correta de se escrever alguma coisa. A ortografia é o sistema convencional que dita a forma padrão que a gente tem de escrever hoje. Então, trata desde as letras do alfabeto, a acentuação até a divisão das palavras. A gente vai iniciar esse tópico só para vocês terem uma noção maior. Na próxima aula a gente vai aprofundar nele, ok? Vou colocar esse fragmento de texto aqui para vocês. Vou pedir para que vocês deem uma lidinha. Vou ficar um tempinho aqui quietinha para que vocês tentem ler e entender o que está escrito aí. Vamos lá? Esse fragmento, esse texto aí, é um fragmento tirado da Carta de Pero Vaz de Caminha. Não sei se vocês conhecem, vou contextualizar vocês na Carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha é um homem que, no descobrimento do Brasil, decidiu escrever cartas contando como foi essa época de descobrimento para os marinheiros, para as pessoas que chegavam até as Índias, né? E descobriam que já era uma terra habitada pelos índios. E ele escreveu esse fragmento falando justamente sobre como foi para eles chegarem ali e ver que tinham índios que eles podiam fazer algumas trocas. O que essas trocas querem dizer? Eu não sei se vocês conhecem o termo comprar as pessoas com uma troca, né? O que os portugueses faziam na época com os índios? Eles chegavam na terra e mostravam para os índios algo que eles tinham e os índios não conheciam. Primeiro que os índios não sabiam o que era, não, eram os navios daquele tamanho, que eram aquelas pessoas pálidas, brancas, porque naquela época as pessoas passavam uma massa no rosto para ficar com o rosto branco. E os índios, a gente sabe como que os índios são, né? Moreninhos, bonitinhos, com uma pele viçosa. Então, como eles não compartilhavam do mesmo idioma, o que os portugueses faziam? Mostrava algo que deixava eles curiosos, e aí eles trocavam, né? A ideia era que eles aceitassem que eles adentrassem a terra e pegavam aquilo que eles não conheciam. Então, aí tem uma parte que fala. Um deles pôs os olhos no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia terra e ouro. E também viu o castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra, e então para o castiçal como que havia também prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão trazia. Tomaram-o logo na mão e acenaram para a terra como com o que tinha ali. Que esse texto está falando que os portugueses eles trocavam, mostravam para os índios um castiçal, um colar e apontavam para a terra e apontavam para esse objeto.
O que tem aqui na minha mão, você não conhece, mas para que você conheça, eu tenho que conhecer a sua terra. Então, era como se fosse uma troca. Por que eu trouxe esse fragmento de texto aqui para vocês observarem? Porque nesse fragmento a gente tem algumas palavras que hoje na nossa língua ainda são usadas, mas são escritas de uma maneira diferente. Mas a partir do momento que a gente entende o contexto, a gente consegue ler de uma maneira mais prática. Então a gente tem aí o capitão. Hoje em dia a gente tem o AOTIL para dar essa nasalização. Mas se a gente apertar o nariz e falar capitã, o som é o mesmo que a gente tem no capitão hoje. A gente tem aí o RUMA, que é hoje a gente fala uma. Olha a sonorização, são parecidas. A gente tem aí também dizia, como quem nos dizia. Quando a gente entende o contexto e consegue ler o texto, a gente acha alguns significados para palavras parecidas que a gente tem hoje. Mas a forma como essas palavras são escritas aí são diferentes, justamente porque é um texto muito antigo, é um texto datado da época do descobrimento do Brasil. Então, a escrita foi evoluindo ao longo do tempo. Na primeira aula eu comentei com vocês que a nossa língua é uma língua muito viva, é uma língua que ela vai evoluindo conforme a sociedade evolui. Então, a gente não tem mais o mesmo português. Eu, por exemplo, não tenho o mesmo português que a minha mãe tem, que a minha avó tinha. Por quê? Porque elas foram alfabetizadas em um período histórico diferente, um período social diferente. Então, tudo que a gente trabalha na nossa linguagem está diretamente interligado com a nossa vivência, com as nossas experiências, com a forma como a gente vive, como a gente trabalha a nossa linguagem. Nesse texto a gente tem as palavras que hoje tem outro tipo de escrita. Mas por que eu trouxe para vocês? Para que vocês entendam que mesmo com o mínimo de conhecimento de uma língua mais antiga, mesmo que seja a mesma língua que a gente fala hoje, a gente consegue identificar traços que a gente ainda tem na nossa língua. Observem aqui, ó, no com. Começou a acenar com a mão. Aqui no capitão, hoje a gente tem o AOT, o capitão. Porque o ão é a nasalização, né? O índice de nasalização da linguagem. No co, hoje a gente não fala mais com, a gente fala com. Olha aqui o M, como que a gente mudou o sentido. O tio saiu daqui do co e virou com, e o tio foi aqui para o capitão, para o som ficar mais bonito. Por que a gente está lendo isso? Porque a gente precisa entender que a nossa escrita sofre modificações ao longo do tempo. Lembra quando eu falei que a nossa língua falada sofre muito mais modificação do que a língua escrita? Por isso que a gente tem dicionários e a gramática para manter a nossa língua mais fechada? É justamente isso. Na nossa, opa, na nossa língua escrita, a gente tem ali uma cerquinha para que a nossa língua não fuja da nossa realidade, não fuja do nosso domínio. Por quê? Porque na língua falada a gente tem fatores que influenciam, lembram das variedades linguísticas, a gente tem fator geográfico, a gente tem fator social, fator histórico. Hoje a gente tem o estrangeirismo. O que é o estrangeirismo? Quando a gente pega palavras de uma outra língua e adapta para o nosso dia a dia da língua portuguesa e incorpora essa palavra no nosso dicionário, no nosso dialeto. Mesmo que também tenhamos uma palavra que tem o mesmo sentido em português. A gente tem o costume de trazer para a nossa língua uma palavra do estrangeiro para ficar diferente, para ficar bonito. Por isso que a língua falada ela é muito mais dinâmica. Ela não consegue priorizar ali as regrinhas bonitinhas que a gente tem, tanto na gramática quanto no dicionário bonitinho. Lembra quando eu falei na primeira aula para vocês que a língua falada é muito mais fluida? Por quê? Porque ela é prática, a gente não precisa pensar muito para falar, a gente não precisa organizar, encadear bonitinho, usar concordância, tudo certinho. Por quê? Porque a língua falada ela tem tudo mais prático ali. A gente tem jogo fisionômico, a gente tem tom de voz, a gente tem interpretações diferentes. Por quê? Justamente porque ela é mais prática. A língua escrita não. Por quê? Porque a língua escrita ela demora um pouquinho mais para evoluir. Porque ela precisa ser convencionada, ela precisa ser pré-estabelecida e ser acordada antes dela ser integrada ali na nossa linguagem. Por que a gente está falando sobre isso? Porque
o nosso acordo ortográfico, eu não sei se vocês pegaram isso, eu peguei. Eu aprendi alguns termos, algumas formas de escrita de algumas palavras até os meus 6 anos na escola. E aí, literalmente, de um ano para o outro, eu tive que reaprender, porque nós entrou em vigor no Brasil um outro acordo ortográfico. O que é esse acordo ortográfico? É uma norma que ela foi instituída. A primeira vez que essa norma foi instituída foi em 1911, quando ela chegou em Portugal. A ideia era de que todos os países que dominavam a língua portuguesa seguissem a mesma regra, tivessem a mesma padronização da linguagem, para que ficasse mais fácil, né, a comunicação entre os países. Só que ela chegou em Portugal em 1911. No Brasil, o primeiro acordo chegou em 43. Então, de 1943 até 2000, por aí, a ideia era de que se uniformizasse a ortografia dos países lusófonos, países que falam a língua portuguesa. Só que esse acordo entre os países lusófonos foi assinado em 1990 e no Brasil passou a vigorar em 2009. Por quê? Porque demora muito. Demora-se para que o material seja preparado para que esse ensino chegue nas escolas de uma maneira eficaz. Demora-se para que a população entenda que está vindo algo diferente que vai trabalhar a nossa linguagem de uma maneira diferente. Não é uma coisa que a gente assina hoje e coloca em prática amanhã. Demora um pouco mais, ainda mais no Brasil, que tudo demora um pouquinho, né? Demora porque quando a gente fala sobre instituição de acordos, principalmente ortográficos, que tem que a ver com a nossa língua, a gente precisa de uma preparação totalitária, não só das escolas, dos profissionais, dos alunos. O material é um material muito extenso. Então, até que as pessoas entendam, até que consigam colocar essas novas normas de acordo com as regras bonitinho, que consigam produzir um material ok, esse acordo demora para chegar de fato a acontecer, né? Então, esse novo acordo ortográfico que entrou em vigor no Brasil em 2009, por aí, ele literalmente começou a ser ensinado nas escolas a partir de 2013. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisa de uma padronização da forma. Então, a gente tem hoje uma padronização da nossa linguagem muito mais abrangente que a gente tinha antes. O que é essa padronização? É quando a gente tem ali as regras bonitinhas e pré-estabelecidas para que todo mundo consiga entender, principalmente nosso alfabeto, né? Como um sistema de representação gráfica e sinais sonoros. Por quê? Porque é a parte que vai regulamentar a nossa escrita. Por isso, quando a gente está na escola, a primeira coisa que a gente aprende é o quê? As letras do alfabeto, que a gente precisa entender a sonoridade, a representação gráfica para que a gente aprenda a ler. Na língua portuguesa, a gente tem, como eu falei para vocês, morfologia, fonologia, sintaxe, etimologia. Isso tudo também entra na padronização, porque é a forma que vai estruturar a nossa língua, colocar ela num padrão de escrever tudo bonitinho e regulamentado. Na morfologia, a gente tem o estudo da estrutura e da classificação das palavras. Na fonologia, a gente tem a parte que estuda o sistema sonoro. A gente tem a sintaxe, que estuda o conjunto da frase na sua totalidade. A gente tem também a etimologia, que é a área que estuda a origem histórica de uma palavra. Então, na língua portuguesa, a gente tem vários campos de atuação da nossa linguagem, vários campos de padronização da nossa linguagem. Por que a gente começou a ver e falar sobre a nova regra ortográfica, sobre a ortografia em si? Que a gente vai, a partir da próxima aula, trabalhar a ortografia de uma maneira mais minuciosa, para que a gente entenda os padrões da nossa língua e como que a gente pode trabalhar eles de uma maneira mais fácil, tá bom? É isso que eu tenho para vocês hoje. Eu vou subir a aula agora, o material, e vou mandar para vocês no grupo e vou subir na plataforma, tá bom? Gente, obrigado. Até a próxima aula.